Vamos para os vertebrados, também conhecidos como aqueles que tiveram notocorda. Muito bom. Em alguma fase da sua vida ele teve notocorda. Isso não quer dizer que ele vai levar a coluna vertebral para sempre, mas muitos deles vão levar a coluna vertebral. Mas em alguma fase da sua vida, sim, ele obteve a notocorda. Podem ser representados pelos agnatos, tunicados, mas principalmente pelos chamados verdadeiros vertebrados. Então, algumas características principais. Coluna vertebral, para a maioria deles. Sistema nervoso central, onde tem um cérebro e uma medula espinhal. Isso foi muito importante para o desenvolvimento. Sistema muscular muito avançado, tecidos bem otimizados e sistemas respiratórios bem eficientes. Ainda nos vertebrados, iniciando eles, nós temos os agnatos. O vestibular gosta muito dessa palavra aqui, ciclóstomas. Os agnatos vêm do grego de natus, né? Mandíbula, gnatos, mandíbula de morder, né? E a de negação. Então, mandíbula, sem mandíbula eles não têm, né? Eles têm ventosas. São representados pelas feiticeiras e lampreias. Chegam até 1 metro de comprimento, de 15 centímetros até 1 metro de comprimento. Eles têm um corpo cilíndrico, lembrando uma enguia. E eles são formados de estruturas cartilaginosas, eles não têm estrutura óssea. E geralmente são ectoparasitas de tubarões, de golfinhos, de baleias. Vamos falar dos peixes, também chamados de ícteos, aquáticos, né? Cartilaginosos ou ósseos. O vestibular gosta desse nome para os cartilaginosos, que é condrictes, e ósseos, osteíctes. O corpo é fusiforme, ele é hidrodinâmico. Então lembra esse formato aqui, né? Afilando assim, isso é fusiforme. Falou de peixe, falou de escamas e nadadeiros. Eles também produzem um muco nas suas escamas para que deslize melhor na água. São seres ectotérmicos ou pecilotérmicos, que variam a temperatura conforme o ambiente. Eles se adaptam a esse ambiente. Os peixes têm respiração, na sua maioria, branquial. E algumas classes são pulmonares. São chamados às vezes de dipnoicos. A circulação dos peixes é feita por um coração com 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. A alimentação deles pode ser herbívora, carnívora ou eles podem ser detritívoros, né? Saprófitas, que comem coisas que são mortas, né? Muito bom. Seus sentidos dependem de 2 coisas que para os peixes é muito legal. Essa frasezinha é muito legal. Peixe cheira bem. E o peixe cheira muito bem. É o seu maior sentido, o olfato. Ele consegue sentir a muito longe as suas presas, eles conseguem identificar também os seus predadores. A linha lateral, que fica mais ou menos em seu meio do corpo, que fica mais ou menos aqui, né? Ela é cheia de cavidades que faz com que ele tenha percepção eletromagnéticas mesmo no escuro. Mas o que importa dos peixes mesmo são essas diferenças entre as 2 grandes classes, os ósseos e os cartilaginosos. Nas escamas, os ósseos têm as escamas circulares e achatadas. Já nos cartilaginosos são placas e placas voltadas para trás. A boca nos ósseos, ela é frontal, como se mandasse um beijinho, né? E os cartilaginosos é ventral, é embaixo, assim. As brânquias nos peixes ósseos têm um opérculo, uma proteção, né? Já nos cartilaginosos você vê a branca, principalmente os cartilaginosos, pulsando porque ela está exposta. A fecundação dos ósseos é externa, eles chegam até a fazer ninhos, preparar os ninhos para as fêmeas. Já nos cartilaginosos é interna, existe até um órgão copulador, principalmente dos tubarões e raias, chamado clasper, ok? A bexiga natatória ela está presente nos ósseos e ela funciona num sistema de encher e esvaziar de ar para que o peixe suba e desça, um controle dessa natação. Já nos cartilaginosos não, é feita pelo fígado, né? Então ele é um fígado bem grande nesses animais. Os exemplos mais clássicos nos ósseos são os dourados, os lambaris, os pacus, né? E nos cartilaginosos, tubarões e raias.
Vamos para a próxima classe, que são as classes dos anfíbios. Dupla vida, o significado dessa palavra. Bios, vida anfidupla. Por quê? Parte eles vivem na terra, parte eles vivem na parte aquática, lá no ambiente aquático, porque eles dependem ainda da reprodução em seu ambiente aquático, porque principalmente seus espermas não têm aspectos locomotores. Bom, eles têm a pele úmida, cheia de muco, né? Eles liberam um muco. Essa pele é muito fina. Ela serve também não só para ficarem úmidos, né? Porque eles dependem da água ainda, mas eles também respiram pela pele e junto com isso eles fazem uma respiração chamada bucofaríngea. Por isso que o sapo fica fazendo aquele barulhinho de engolir o ar, né? E eles têm os pulmões ainda bem pequenos. Eles têm pulmões, mas é muito pequeno. Por isso eles dependem dessa respiração. Eles são psilotérmicos, eles dependem ainda da variação da temperatura do ambiente. Já é diferente o coração em relação aos peixes. Ó. Eles têm 2 átrios e um ventrículo. Então eles têm 3 cavidades. E eles passam a ter um tímpano, né? Esse tímpano serve tanto para escutar, né? Como para provocar vocalização, né? Para sua espécie, né? Como atrativo sexual. Tá? O grupo dos anfíbios, então, é representado por 3 subgrupos aí, né? Sem cauda, que é chamado de anuros. Então você tem os sapos e rãs, pererecas, né? Os urudelos, com cauda e patas, que são as salamandras, né? Grandes representantes desse grupo. E os ápodes, como o nome já diz, sem patas, né? Que é a cobra cega. Esses são os grupos dos anfíbios. Então, a reprodução dos anfíbios é sexuada. A fêmea elimina os gametas na água, por isso que o sapinho abraça ela, apertando os seus ovários, né? Isso sai os óvulos, e ele já elimina também os seus gametas, porque eles não têm órgão copulador. Os embriões dos sapos, as rãs e pererecas, eles têm uma fase larval, chamada girinos, ok? Já nas salamandras é uma fase de ninfa. A palavra ninfa é porque essa jovem salamandra ela já pode reproduzir. Por isso que algumas salamandras não chegam até a fase adulta e já reproduzem. Então essas são os 2 tipos, né, básicos de reprodução. E tudo na água porque eles dependem, porque seus gametas não têm sistema de locomoção.